Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa disciplina de Laboratório de Prática Previdenciária. E nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre benefícios por incapacidade. O foco dessa aula vai ser a classificação desses benefícios por incapacidade, os requisitos e, o mais importante, a instrução probatória, que seria, portanto, o aspecto prático dessa questão que envolve os benefícios por incapacidade. Mais especificamente, como provar essa incapacidade, como deve ser um laudo médico, como a gente pode aumentar as chances de êxito nos benefícios por incapacidade através das quesitações. Quando a gente vai para o processo judicial e o nosso cliente vai passar por uma perícia médica, a gente tem a oportunidade de apresentar quesitos, que são perguntas que a gente faz para o médico que foi designado pelo juiz. Então, nós vamos abordar nessa aula esses aspectos práticos que envolvem os benefícios por incapacidade, mas também fazer uma distinção dos benefícios que envolvem incapacidade e benefícios que envolvem a comprovação de pessoa com deficiência. Então, vamos começar. Lembrando que, assim como nas aulas passadas, vocês também têm um material de apoio disponível que vocês podem ir acompanhando essa aula, esse vídeo, através desse material. Vamos lá. O principal ponto para quando a gente trata de benefícios por incapacidade é a gente estabelecer a distinção entre incapacidade, deficiência e doença. São questões totalmente distintas, tá? Que vão estar diretamente relacionadas ao fato gerador de cada um dos benefícios. Então, por exemplo, quando eu falo de benefícios por incapacidade, eu posso estar me referindo a um auxílio por incapacidade temporária, que está previsto no artigo 71 e seguintes do decreto 3048 de 99. E toda vez que eu falar o decreto para vocês, vocês vão saber que eu estou me referindo ao decreto 3048 de 99, que regulamenta a lei de benefício e de custeio da Previdência Social. Então, o auxílio incapacidade temporária vocês encontram ali pelo artigo 71 e seguintes. O objetivo do benefício, né, quando eu vou requerer na instância administrativa ou na instância judicial, quando eu vou requerer um benefício por incapacidade temporária, como o próprio nome indica, o meu objetivo é provar que o meu cliente ele tem uma incapacidade temporária para as atividades habituais que ele desempenhava. Já quando eu falo de uma aposentadoria por incapacidade permanente, que tem sua previsão no artigo 43 e seguintes do decreto, eu preciso comprovar na esfera judicial ou na esfera administrativa que o meu cliente ele tem uma incapacidade permanente, que pode ser total ou pode ser parcial, para as atividades habituais. Marcela, como assim pode ter uma incapacidade parcial e requerer uma aposentadoria por incapacidade permanente? Por quê? Como vocês já estudaram ou vão estudar em direito previdenciário, quando a gente trata dos benefícios, né, da aposentadoria por incapacidade permanente, existe a possibilidade de analisar os critérios sociais, econômicos e culturais que aquele segurado ele está diretamente, né, sujeito. E aí, fazendo essa análise da questão médica com a questão social, pode ser que dê ensejo a uma aposentadoria por incapacidade permanente, mesmo quando a incapacidade ela é parcial. Por exemplo, nos casos de doenças estigmatizantes. Bom, nós temos também benefícios por redução da capacidade. Nesse caso, o meu objetivo não é provar que o meu cliente ele está incapacitado para as atividades habituais. Então, quando eu falo de benefício por redução da capacidade, eu estou me referindo ao auxílio acidente. No auxílio acidente, o que eu preciso provar é que, apesar do meu cliente conseguir trabalhar, ele sofreu um acidente, ele tem uma sequela e essa sequela gerou uma redução para a sua capacidade para as atividades habituais, ou seja, ele consegue trabalhar, porém, ele precisa de um esforço maior que as outras pessoas, porque por conta dessa sequela que reduziu a sua capacidade para o trabalho.
Então, por exemplo, sofreu um acidente de moto e teve que fazer cirurgia na perna, colocou pino, fez fisioterapia, mas ficou com perda na força, perda na mobilidade. Então, ele até pode voltar a trabalhar, mas ele teve sua capacidade de trabalho reduzida. Então, nesse caso, o meu objetivo, quando eu peço um auxílio acidente, que tem sua previsão ali no artigo 104 e seguintes do decreto, é provar o fato gerador, o acidente, a sequela, a redução da capacidade. Então, veja, o meu foco não vai ser provar que o meu cliente não pode trabalhar, mas o meu foco vai ser o quê? Provar que, apesar do meu cliente conseguir trabalhar, ele tem uma sequela que dificulta o seu dia a dia, que reduz a sua capacidade, demanda um esforço maior para ele realizar aquelas atividades habituais ou até teve que ser readaptado, por exemplo. Da mesma forma, também é diferente quando eu peço uma aposentadoria da pessoa com deficiência ou quando eu peço um BPC-Loas para pessoa com deficiência. E aí a gente precisa entender o que é pessoa com deficiência para a gente poder saber o que é que eu preciso provar num benefício como esse, uma aposentadoria da pessoa com deficiência, que está previsto no artigo 70A e seguintes do decreto, ou um BPC-Loas para a pessoa com deficiência, que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742 de 93. Então, o que é que eu preciso provar? Eu preciso provar que o meu cliente é uma pessoa com deficiência pelo tempo que o legislador exige ali em determinados benefícios. Então, para isso, a gente precisa entender o que é considerado pessoa com deficiência e qual o conceito legal. Então, a gente vai para o Estatuto da Pessoa com Deficiência. De acordo com a lei, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, no seu artigo 2º, ela diz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E, no parágrafo 1º, determina que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará fatores socioambientais, psicológicos, pessoais, limitação no desempenho de atividades e restrição de participação. Percebam que em nenhum momento se falou, se relacionou diretamente a pessoa com deficiência à incapacidade para o trabalho. Então, ele traz essa necessidade dessa análise biopsicossocial para provar essas barreiras sociais que existem para aquela pessoa. Então, o meu foco vai ser provar que essas barreiras sociais, que existe ali um impedimento de longo prazo, que é considerado um impedimento por mais de 2 anos, que pode ser de natureza física, mental, intelectual, sensorial. Eu preciso mostrar as barreiras sociais que o meu cliente enfrenta e as razões pelas quais ele não consegue essa participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com outras pessoas. Então, percebam que é totalmente diferente quando a gente pensa em estratégia processual, quando a gente pensa em meios probatórios, é totalmente diferente dependendo do benefício que eu vou requerer. Bom, em qualquer situação desses benefícios, eu preciso apresentar um laudo médico. E como é que deve ser esse laudo médico? Seja no INSS, para apresentar no INSS, seja na Justiça Federal. Lembrando que o processo vai se iniciar naturalmente no INSS. Então, esse laudo médico ele já deve acompanhar o processo administrativo. E ao longo do processo administrativo ou judicial, você pode ir anexando novos documentos que vão atualizando, Um documento novo que você vai inovar, vai trazer ali uma situação diferente. Você pode trazer novos elementos que vão atualizando, demonstrando a progressão daquela doença. Então, o laudo médico, ele deve ter a identificação, naturalmente, do paciente, nome, CPF, idade, profissão. Precisa dar o diagnóstico da doença. Escrever de forma clara
qual é a lesão, qual é a doença, qual é o CID, os exames que subsidiaram aquele diagnóstico, como foi que se chegou àquele diagnóstico, a data que se iniciaram, né, ali, a sintomatologia da doença ou a data do acidente, se for o caso, o histórico clínico, dizer como é o tratamento dessa pessoa, quais foram os tratamentos que foram implementados, se deram certo, se não deram certo, medicamentos, tratamentos cirúrgicos ou não cirúrgicos, tudo isso mostrando essa evolução daquela doença e principalmente quais são as limitações que essa doença, essa lesão ou esse acidente ele traz para as atividades habituais daquele cliente, tá? Então, o laudo médico não se confunde com um atestado médico, né, em que vai constar ali somente os dados pessoais do cliente, a doença e o CID. Não, a gente precisa ter esse laudo médico bem fundamentado. E além dessas limitações, claro, também, né, o prognóstico dessa doença. Qual a limitação, se ela é parcial, se ela é total, se é uma incapacidade temporária, se é uma incapacidade permanente, quais os riscos que a continuidade naquela atividade pode trazer para aquele cliente, se ele continuar exercendo aquela atividade com aquela doença, com aquela lesão. Bom, terceiro ponto, as premissas processuais nesses benefícios por incapacidade. Veja, vou abordar aqui com vocês algumas dessas premissas processuais para que a gente vá, né, formando esse raciocínio sobre os objetivos, sobre a caracterização desses benefícios, o que eu preciso provar em cada um desses benefícios, né, na definição dessa estratégia processual. Primeira premissa, o juízo ele não está restrito às conclusões do laudo médico pericial. Isso vale para o processo judicial. Por quê? No INSS, eu estou ali, né? Eu estou restrito ali ao princípio da legalidade, eu tenho que cumprir toda aquela legislação, toda aquela formalidade. Então, a pessoa que está analisando o processo no INSS vai estar restrito ao resultado da perícia médica do INSS. Desse resultado, naturalmente, você pode recorrer para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Agora, quando a gente vai para a Justiça Federal ou Justiça Comum, né? Porque se a gente estiver falando de benefícios acidentários, que são decorrentes de acidentes ou doenças acidentes de trabalho ou doenças que se equiparam a acidentes de trabalho, esses benefícios são processados e julgados na Justiça Estadual Comum, tá? Mas, vamos lá, no geral, né, se não for benefício acidentário, eu vou para a Justiça Federal. O juiz, quando a gente vai pedir esse benefício, o nosso cliente ele vai passar por uma perícia, mas o juiz, no âmbito do Poder Judiciário, ele não está restrito ao resultado daquele laudo pericial, porque, né, nos termos do artigo 479, o juiz ali, ele vai, né, ele vai exercer o seu poder de livre convencimento e pode discordar, né? Claro que de forma fundamentada das conclusões do perito. Eu até anexei para vocês aí um exemplo, tá no material de vocês do Moodle, um exemplo sobre uma aposentadoria por incapacidade, na qual, apesar de haver, né, constatado ali uma incapacidade parcial, o juiz levou em consideração os aspectos socioeconômicos e para decidir esse processo. Então, não deixem de dar uma olhada e ler esse processo que eu vou colocar para vocês que vocês possam entender essa premissa de que o juiz, né, ele pode exercer aí o seu livre convencimento e deve apreciar a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371 do CPC. Outra premissa, e que já é uma orientação da Organização Mundial da Saúde, é que essa preconização dessa junção da análise clínica com a análise social, que é uma ferramenta ideal para aferir as incapacidades ou deficiências. E nesse processo que eu vou deixar para vocês no Moodle, vocês também conseguem perceber ter uma noção dessa premissa. Também nesse material tem um trecho
do livro do professor André Luiz Moro Bittencourt, que é uma grande referência em benefícios por incapacidade. Quem tem interesse em atuar em benefícios por incapacidade, eu recomendo o livro desse professor, e vocês vão encontrar um trecho do livro deles falando da importância da gente analisar, né, nós, que eu digo, os operadores do direito, advogados, juízes, médicos, peritos, de analisar aquela questão não só pelo CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, mas também pela Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidades e Saúde, que é a CIF. Depois vocês também, né, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, que é justamente essa quebra de análise pelo modelo estritamente médico para associá-la ao modelo social. Bom, e temos, para finalizar, a importância dos quesitos, que, como eu falei para vocês, quando a gente ingressa, quando a gente está com um processo judicial em andamento, vai ser aberto ali em algum momento para você, antes da perícia, para que você se pronuncie, para que você apresente os quesitos médicos. E o que são esses quesitos médicos? São perguntas que você vai apresentar, que as partes interessadas podem apresentar, você, o INSS, e para que o médico perito possa responder essas questões. O perito, ele é obrigado a responder essas perguntas, esses quesitos, conforme o artigo 473, inciso 4 do CPC. Todos os quesitos devem ser respondidos de forma conclusiva, sendo vedado ao médico perito, né, deixar de responder algum quesito que o juiz considera pertinente. Muitas vezes o perito responde prejudicado. Por quê? Né? Às vezes ele vai responder prejudicado porque a pergunta que foi formulada foge ali da esfera médica e já entra numa esfera de interpretação judicial que não cabe ao médico, cabe aos operadores do direito. Então, muitas vezes você pode encontrar ele prejudicado, mas com uma resposta a um quesito que foi mal formulado. E outras vezes, não. Você pode até questionar o porquê ele respondeu prejudicado. Se você vê que você fez uma pergunta pertinente, que tinha correlação com aquela questão médica, não envolvia a análise de interpretação jurídica, não fugia além da esfera de responsabilidade do perito. Aí você poderia, sim, questionar, você poderia impugnar aquele laudo médico, apresentar quesitos suplementares. Então, é muito importante, na hora que a gente vai formular esses quesitos, a gente, primeiro, verificar quais são os quesitos que o juiz vai apresentar. Porque o juiz sempre vai apresentar um rol de quesitos. Então, não faz sentido eu repetir perguntas que o juiz já apresentou. Então, muita atenção a isso. E segundo, não fazer perguntas que vão fugir ali da esfera de competência do médico e já ultrapassa para a esfera de interpretação de legislação. Então, muita atenção, sejam objetivos, sejam claros, façam perguntas que de fato vão se correlacionar diretamente com o objeto do seu processo, tá? Você também pode apresentar quesitos suplementares que estão previstos no artigo 469, parágrafo 1º, inciso 3º do CPC, que são apresentados durante a diligência pericial. E tem os quesitos de esclarecimentos, que está lá no artigo 477, parágrafo 3º do CPC. Esses quesitos, né, são de esclarecimentos, deveriam ser apresentados durante uma audiência de instrução e julgamento. Mas, na prática, o que a gente vê é que, na maioria das vezes, não vai haver essa audiência de instrução, porque a análise, né, vai ser através das provas que foram juntadas, do resultado da perícia, e aí o juiz abre um prazo para você se manifestar sobre o laudo médico pericial. Então, nesse momento, você já pode impugnar esse laudo, dizer o porquê você não concorda, mostrar as incompatibilidades, ou você pode apresentar quesitos suplementares para esclarecer alguma resposta ali que ficou obscura, que ficou incompleta. Então, percebam que esses quesitos, eles são fundamentais para aumentar as chances de êxito da demanda que envolve benefícios por incapacidade ou da pessoa com deficiência. E, claro, né, também, se for o caso, você ter que recorrer,
na via recursal, não cabe mais produção de provas. Então, quando você faz quesitos, quando você formula esses quesitos de forma muito bem fundamentada, vai lhe ajudar na argumentação numa eventual fase processual. Tá? Então, nessa aula, era isso que eu queria abordar com vocês. Peço que fiquem atentos ao material que está no Moodle e aprofundem o estudo de vocês sobre isso. Vou deixar para vocês uma live também super interessante que envolve esse tema da nossa aula, para que vocês possam ampliar o conhecimento de vocês e ter muito mais chance de êxito nas demandas que vão envolver esses benefícios. Até mais, né? Até a próxima aula.